Muito bem, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Jornal de Piracicaba a Dara Oliver, ela que é cineasta, está terminando o curso de cinema em Curitiba, e nós vamos conversar com ela um pouco sobre o TCC dela, que fala sobre as antigas salas de cinema aqui de Piracicaba. É um documentário que está sendo produzido e vai continuar a ser produzido aqui em Piracicaba. E nós vamos tratar desse assunto com ela. Dara, como é que vai? Tudo bem? Olá, tudo certo. Muito obrigada aí por me receber. Dara, você mora em Curitiba atualmente, mas tem uma ligação forte com Piracicaba, né? Sim. Eu morei em várias cidades já. Tanto que eu não nasci em Piracicaba, eu nasci em São José do Rio Preto. Passei minha infância lá e mudei para Piracicaba quando eu tinha 11 anos. E morei aqui até os 20. Mas eu tenho uma ligação muito forte, assim, quase toda a minha família parte paia daqui, na verdade. Sim, sim. E foi a cidade que eu morei por mais tempo até agora, assim, também. E aí você foi fazer faculdade de cinema. Você faz faculdade de cinema no Paraná. Sim, passei lá no Paraná e aí fui. E o que você está achando do curso? É que eu quero fazer cinema desde que eu me conheço por gente, assim. Eu lembro que, assim, eu sei que eu queria outras profissões quando eu era criança, porque meus pais falam. Mas eu lembro de eu com 7 anos de idade, assim, chegando para meus pais, falando assim, não, eu quero ser diretora de cinema. Então, eu sempre quis. E você vê muito filme, documentário, novela, enfim, o que você mais vê? Eu gosto muito de longa, assim, filme é o que eu mais gosto. Mas agora, né, com Netflix e tudo mais, eu acabei também entrando no mundo de séries. Documentário também, por causa do meu, né? Então, eu acabei vendo muito documentário. O seu é tema de um TCC, né? Que é um trabalho de conclusão de curso. Você está terminando agora, já em 2024, o curso lá? Eu termino no meio desse ano. No meio do ano já, então também em cima. Como é que surgiu essa história desse tema do documentário, né, das salas de cinema? Então, como eu sempre quis fazer cinema, então, assim, normalmente, né, as crianças no mundo infantil e adolescente não tem muito sobre cinéfilos, assim, né? Então, eu sempre fui meio na minha, assim, eu falo que eu sempre me senti meio avulsa, assim. E aí, quando eu mudei pra cá, meus pais, assim, na tentativa de mostrar esse mundo pra mim, criar também alguma conexão, porque meus pais, assim, meu pai, minha mãe, minha irmã, ninguém é de cinema. Era só eu, assim, que inventei essa. E aí eles falaram, seu tio teve uma monte de sala de cinema. Aí eu passava na frente, meu pai me levava de carro, passava na frente de onde eram as fachadas, assim. E aí eu comecei, eu sempre fui muito nerd também. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Eu falei, deixa eu dar uma estudada. E eu com 11 anos, assim, abri um caderninho e comecei a fazer um mapa, assim, das salas de cinema de Piracicaba. E comecei pesquisando e fui indo. E quando eu cheguei na faculdade, assim, tive que começar a fazer trabalhos mais acadêmicos. E eu mostrei para uma professora. Eu falei, olha, eu tenho isso aqui. E aí ela falou assim, olha, você pode fazer um TCC, um mestrado, um doutorado com tanta coisa que você tem. Que bacana. E aí foi aí que eu decidi fazer. E quantas salas de cinema Piracicaba chegou a ter já na época? Então, essa foi a questão que eu descobri há pouco tempo, porque me deparei com muitos nomes. Porque também aqui, principalmente no começo de 1900, teve muitos nomes, assim, falava às vezes assim, cine alguma coisa. E aí eu ia pesquisar, eu sabia quando começou, mas não sabia quando terminou. Essas salas que eu não consigo achar uma duração de até 2 anos, eu acabei descartando, entre aspas, a minha entrevista para eu não ficar maluca. Então, eu trabalho com todas que duraram mais de 2 anos. E aí, aqui, então, tiveram vários nomes, mas de locais mesmos aqui, a gente teve por volta de 8 a 10 locais, assim. Mas, às vezes, o mesmo local abrigou até 4 salas diferentes. Engraçado e interessante, porque é um número alto, porque na época também a cidade era bem menor. Sim, não, mas é assim, eu converso com Curitiba, assim, com as pessoas que sabem das salas de cinema de rua lá de Curitiba, eu falo, nossa, Piracicaba teve, assim, tantas salas. E a galera fala assim, nossa, em Curitiba teve isso, só que Curitiba tem 2 milhões. E é uma capital. Exatamente. Entendeu? E tem essa diferença de capital para cidade do interior. Agora, hoje, existem ainda salas de cinema, felizmente, né? Hoje funciona aqui no shopping Piracicaba, mas o cinema de rua praticamente não existe mais, né? Não existe, assim, aqui em Piracicaba, até onde eu consegui também descobrir, porque também vira e mexe, a gente descobre umas coisas novas, mas tem 3 formas até o momento que eu sei de assistir filmes. Tem um cineclube chamado Inhocine, que acontece no Teatro
da Biblioteca Municipal. Sim. Que é toda última sexta-feira do mês, que dá pra assistir filme lá. Tem a sala de cinema do Sesc, também, que na verdade é o teatro, né? Mas lá sim. passa filme de terça e domingo. E tem o Cine Araújo lá no shopping também, que aí tem programação diária. Você já falou que te levou a esse caminho, né, do cinema, do documentário, mas eu queria que você contasse um pouquinho do seu projeto, né? Como é que ele vai ser desenvolvido? Então, ele... Como eu falo assim, eu não sou historiadora, né? Tanto que eu até fiquei muito surpresa com esse rumo da vida de eu acabar indo para essa área de história, assim, de preservação, porque eu não me imaginava. Eu sempre falei, eu queria ser diretora de cinema. E na minha cabeça, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, assim. Não precisaria pesquisar para ser diretora de cinema. Eu não tinha essa visão, pelo menos, assim. E aí eu fui pesquisando tudo mais e fui coletando todo esse material. Assim, foi mais um trabalho de detetive até, né? Pra eu descobrir todas essas informações. E agora o projeto, antes de fazer o documentário, eu criei um Instagram. Porque eu queria muito compartilhar essas informações que eu tinha, assim. E eu queria compartilhar de uma forma mais democrática, assim. Uma coisa que todo mundo pudesse ver. Não precisaria comprar um livro, não precisaria, sabe, entrar alguma coisa. Eu falei, meu, Instagram. Hoje em dia todo mundo tem Instagram. Então eu criei um Instagram e lá a gente está postando sempre. De 1 ou 2 vezes por semana a gente posta informações sobre as salas de cinema de Piracicaba, sobre essas histórias que teve. E aí você vai coletando tudo isso, né? E quando é que começam as filmagens? Agora, final de fevereiro. A gente vai passar 3 dias aqui e vamos gravar entrevistas, como com o Francisco Andia, com o Cecília Elias Netos e outras pessoas. E também vamos entrevistar pessoas na rua, assim, de surpresa. Assim. Você é saudosista? Você sonha que um dia isso... essa quantidade de salas, essa paixão das pessoas pelos... Porque antigamente era uma paixão ir no cinema. Até porque a TV não tinha... Acho que, não sei, muito mais antigamente não tinha TV, enfim. Ou não tinha a acessibilidade que tem hoje. Mas você acredita que essa paixão pelo cinema em si, mesmo com as plataformas de streaming, pode voltar ou não? Putz, eu acho... Ou vai ficar no saudosismo mesmo? Eu acho que vai ficar um pouco no saudosismo, assim, porque... o que eu fico meio... É meio complicado porque o cinema é uma arte, assim, diferente de todas as outras. Eu acho que nenhuma arte é igual, na verdade. Mas eu acho que ela é muito diferente pelo fato de que precisa de muita gente para fazer um filme. As pessoas não têm noção do quanto de pessoas roda pra gente fazer um filme, assim. E consumir ela sozinho, eu não sei, eu gosto... Eu, particularmente, né, obviamente, sou uma pessoa que gosta muito de ver filme em sala de cinema. Porque, para mim, uma arte coletiva faz sentido ser consumida no coletivo. Mas eu acho que hoje em dia, por milhares de questões, assim, principalmente questões financeiras, a gente vive num país que está sempre passando por crises econômicas, né? Então, eu super entendo, assim, as pessoas que preferem assistir em casa, pelos streamings e tudo mais. Mas eu, particularmente, fico saudosista, porque eu acho que é a melhor forma de você consumir um filme é no coletivo. Assim. É no coletivo, exatamente. Agora, por outro lado, as plataformas de streaming, elas acabam gerando demanda. Não é? Porque elas precisam preencher grades também. E isso tem o lado bom, né? Porque o conteúdo vai sendo mais necessário, né? Sim. A diversidade de conteúdo, na realidade. Sim, não, principalmente com a Netflix, né? Que é ela que começou tudo isso. Eu lembro quando lançou aquela série 3%, né? Sim. Eu não sei se era a primeira série brasileira do Netflix, mas se não era a primeira, foi uma das, assim, que teve uma proporção que eu acho que foi pela primeira vez que eu vi as pessoas falando bem do cinema nacional. Porque também tem esse preconceito muito grande com o cinema nacional. Tem. E injusto, viu? Porque o Brasil sempre teve bons diretores, enfim. Sim, a gente faz ótimos filmes, assim. Mas eu acho interessante porque também a gente produz ficção, claro. Mas essa ficção distópica, esse rolê também um pouco mais... tem romance, tem ação, esse gênero bem mais de variedades, assim, como o 3% teve... E chegar nas massas, assim, eu acho que foi bem legal. Assim, acho que os streamings, eles deram essa oportunidade pra gente, assim, de falar, olha, a gente faz coisa boa e a gente pode fazer coisas, assim, que... Porque eu entendo que tem pessoas que não querem ver filmes que você tem que analisar e refletir sobre. Eu também, tem hora que eu não quero também. Você quer ver uma bobagem para nem pensar muito, para dar risada. Se bem que a comédia tá bem enfim. Eu acho interessante, assim, antes, no Brasil, o que as plataformas trouxeram são os seriados, né, as séries. Antes, no Brasil, se consumia mais filmes e depois a TV aberta mesmo, né? E trouxe essa mudança, né, das séries.
E a série tem um negócio legal, porque se ela tiver uma boa aceitação, e isso também não é uma coisa muito fácil, né? Mas enfim, se ela tiver uma boa aceitação, ela progride por várias temporadas e aquela história. Tudo que está em torno da produção também é aquecido, aquece o mercado, né? Sim, é uma coisa que as pessoas acho que não também percebem, assim, eu digo pessoas, tanto a população quanto às vezes os governos, assim, como que o cinema roda a economia. Até porque, e roda, porque também não são, vamos supor, na parte técnica, não são equipamentos baratos. Né? Então, isso tudo é uma coisa que vai movimentando, né? E não só os equipamentos, assim, sabe? Eu, por exemplo, dirigi um curta-metragem chamado Tinto, que foi independente, assim, né? A gente vendeu rifa, eu vendi cookie, foi assim que eu consegui o dinheiro. E nesse projeto participou 42 pessoas. E é um negócio assim, por exemplo, se essas 42 pessoas tivessem recebido um salário, seriam 42 pessoas com dinheiro para comprar coisa. E essas 42 pessoas tiveram que comer, essas 42 pessoas tiveram que se locomover até o local. Então, assim, isso só indo pelo básico, assim, sabe? Essas 42 pessoas tiveram que imprimir alguma coisa numa papelaria local. Então, são essas pequenas coisas também que roda também a economia, o cinema. Então, levar um filme para uma cidade ajuda muito na economia dela também. Para o seu projeto, como é que você está bancando ele? Você recebe ajuda? Você procura ajuda de patrocinadores, enfim? Então, a gente está com alguns patrocinadores e alguns apoios também. Então, por exemplo, como eu falei, a produtora Rental Pix, né, tá ajudando a gente com equipamentos e tudo mais. E também, por exemplo, o Vitor, o ex-presidente do Instituto de História e Geografia, também é um dos patrocinadores, assim. Então, estamos com tudo, assim. E também... sempre... A gente tentou financiamentos públicos, né? Mas era sempre vários quases, assim. A Paulo Gustavo, a gente ficou em 11º dos 8 selecionados. Então, eram vários quase, assim. Então, eu já estava com um plano B também, com uma reserva de dinheiro, para falar assim, ó... Porque ele ficou engavetado há muito tempo, esse projeto, na procura de financiamento público, né? Então, tem uma hora que tem que sair do papel, né? Então, já tinha um plano D, assim, para quando não desse certo todas as outras, fazer esse projeto, assim. Você, para fazer o seu trabalho e agora concluindo o curso, com certeza vai se dedicar exclusivamente a isso, você... se inspira em quem? Ou em quantas pessoas, em quais pessoas? Eu me inspiro na área de cinema. Eu acho que eu me inspiro em todas as mulheres que estão surgindo e tendo espaço agora. Porque quando eu era criança, né, eu falava que quero ser diretora de cinema, eu não tinha muito como falar assim, eu quero ser diretora de cinema que nem a... Não tinha muito. Claro que a gente sempre teve, né? Mas elas não tinham visibilidade, assim. Então, a Petra Costa, assim, pra mim, eu admiro muito o trabalho dela, assim, por documentário, assim, também porque ela já foi pro Oscar. Então, todas essas mulheres que estão tendo visibilidade, assim, eu tenho, assim, a Greta também, que são essas diretoras que estão crescendo, estão tomando visibilidades, assim, porque no final todo mundo também quer visibilidade, né? Com certeza. E você prefere atuar mais na produção, na direção, enfim, na criação de documentário ou de longas-metragens? Longas-metragens, você falou, né? Eu gosto muito de longas-metragens, assim, eu nunca fiz um. Então, porque, por exemplo, documentário, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu virei e falei assim, eu vou fazer tudo menos documentário. Eu falava, não quero fazer documentário, não gosto de documentário. E aí estou aqui fazendo um documentário e peguei gosto por documentário, assim, a outra diretora que eu me inspiro muito é a Eva Derver, eu acho que é assim que fala, que é também uma diretora, ela é americana e ela fez o documentário da 13ª Emenda. E, então, assim, eu fui pegando gosto, assim, né? Mas eu sempre quis trabalhar com longa, assim, é uma ambição, assim, que eu tenho, que eu gostaria de um dia, pelo menos, né, trabalhar em um pra ver como é que é. Como que é fazer? Agora vocês vão fazer as captações aqui na cidade de Piracicaba, né? Qual que é a expectativa que você tem da participação da população? Porque muita gente você vai pegar meio que de surpresa na rua. Né? Sim, eu vou estar com uma câmera, assim, no centro, principalmente, na frente das fachadas. Pra mim, eu falo assim, que não tem muita... Não tem, na verdade, não tem As resposta pessoas, na errada. realidade, acho que também estão mais acostumadas com esse negócio, com as redes sociais. As pessoas... Hoje em dia, quase ninguém mais tem medo de vídeo, né? Antigamente, a pessoa ia falar no microfone ou no vídeo e ficava morrendo de medo. Hoje em dia, todo mundo cata, né, um celular e acaba... Eu falo que quem mais tem medo de vídeo é quem trabalha atrás das câmeras. Porque eu sou uma pessoa que morre de medo de vídeo. Sério? Eu sou uma pessoa que fico super tensa em aparecer. Eu gosto de ficar atrás.
Mas assim, espero que ninguém ache que eu sou aquela pessoa do TikTok que vai Sim. pagar nada pra ninguém. Só fazer perguntas também. Mas como eu falei assim, não, na verdade não tem resposta errada, né? E o que a pessoa me falar, assim, eu vou aproveitar de alguma forma, sabe? Porque eu tenho uma certa linha de raciocínio que eu acho que está certa sobre como a população de Piracicaba lida com os cinemas. Mas assim, também aí se todo mundo falar o que eu estava pensando, aí eu posso falar no meu doc, olha, estava pensando nisso. E se todo mundo falar o contrário, eu posso falar, olha, eu estava pensando nisso, mas na verdade não é. Então, mas eu gostaria, assim, que as pessoas ainda tivessem esse carinho muito grande pelas salas de cinema, mas da minha geração, principalmente, e dessa geração mais novinha ainda, tá perdendo muito, A assim. geração mais nova não sabe o que é televisão com sinal aberto. Né? Tipo, Eu tenho primos mais novos e é meio chocante, assim. eu falo, olha, né, mas o que está acontecendo? É agora que está acontecendo. A pessoa não entende, porque não foi acostumado com o streaming. Sim. Né? É uma mudança de visão do audiovisual. Né? Acompanhar uma série, assim... eu achei engraçado quando começou a ter os streamings que eu vi no Netflix, tinha a série do Avatar, aquele desenho. Sim. E eu tinha reparado que eu nunca tinha visto o começo nem o final daquela série. Porque eu via na Nick, assim, na TV aberta. E aí eu... Né, na verdade, a Nick é TV fechada, né? Mas eu via, assim, na TV, Nickelodeon, assim. Então, Nickelodeon. Então, tipo... Nickelodeon. Pelo menos, assim, eu lembro que eu não tinha muito essa noção do, tipo... Uma série ter começo, meio e fim. Eram Isso. episódios, assim. Eram episódios, E aí eu lembro que eu sentei e falei, vou ver Avatar inteiro. E aí eu lembro que eu vi do começo, meio e fim. E aí eu vi alguns episódios, assim, eu falava, não, mas não aconteceu isso. Aí eu vi que era outra temporada. E foi um negócio meio, assim, bizarro, porque eu fui ter noção disso com... Essa mudança que você fala é a mudança da TV a cabo, que é quando você recebia esse sinal, né, para o streaming. Né, que aí você tem lá disponível a qualquer momento, a partir do momento que você tenha tempo para ver. Né? Sim, é na diferente, ordem certinha, assim, né? Porque, pelo menos quando eu era criança, assim, também os seriados, eles não tinham muito uma preocupação em ter uma ordem muito certa. Exatamente. Porque era isso, passava às vezes meio embaralhado, assim, né? Hoje em dia, eu percebo os adolescentes, as crianças, não, eles têm a ordem, assim. Maratonando as temporadas. Maratonar, ver todos os episódios de uma vez, assim. Essa série nova do Percy Jackson, eu vi um monte de gente mais nova achando ruim que era um episódio toda semana. Eu falei, gente, se enxerga. Era sempre assim, sabe? É um episódio por semana, exatamente. As pessoas já querem o pacote completo ali, Exato. né? As 10 episódios, 1, 2, 3 e vai até o 10 lá, por exemplo. Eu já assisto tudo no fim de semana. Aí o coitado do cineasta tem que se matar pra produzir outra temporada, né? A gente passa anos pra fazer um negócio e a galera senta e vê numa tarde, assim, sabe? Mas também é um tipo de consumo também, né? O mercado ele vai se ajustando também. Né? Exatamente. Mas para quem sonha com isso é uma situação hoje muito distante daquilo que a gente estava falando do cinema de rua, ou mesmo que não seja de rua, mas enfim, das salas de cinema. Porque o que a gente percebe também é assim, o cinema ele leva muita gente quando existe uma produção muito boa, enfim. Agora, isso também não é raro acontecer, né? Na maioria das vezes, as salas nunca estão completamente lotadas, né? Hoje em dia, assim, eu falo Eu não digo nem lotado, eu digo ali com uma ocupação boa, né? Sim, eu falo assim, nas outras entrevistas também eu percebo que eu tô batendo muito na tecla da Greta, mas me justificando também por causa disso, assim, do fato de que ela encheu salas de cinema. Então. Eu fui na estreia da Barbie, assim, no dia da estreia. Tipo, a pré-estreia foi lotada. No dia da estreia, tinha filas. Eu cheguei atrasada pro filme, assim, eu cheguei no horário, assim, até adiantada, mas tinha uma fila tão grande pra entrar na sala que eu cheguei atrasada no filme. Sabe? Eu cheguei, tipo, 5 minutos atrasada. Então, assim, isso é um negócio que eu acho que... E foi legal o ano passado, 2023, porque teve, além da Barbie, teve o Oppenheimer, né? Exato. Que também... Né? Levou muita gente. Putz, foi muito legal isso, sabe? E eu acho que, querendo ou não, por mais que tenha os streamings, qualquer pessoa que faz um longa, assim, ainda tem também um pouco desse glamour, assim, desse sonho de encher uma sala de cinema, sabe? Ah, com certeza. Então, por isso que eu falo muito dela, assim, porque eu acho que foi um feito, assim, incrível, assim, né? Que, pelo menos, dos anos 2000, assim, foi um dos maiores. Assim. Agora, a partir do momento desse seu trabalho ser concluído, do TCC ser apresentado, você tem pouco tempo, que você diz que termina o curso agora, você tem que apresentar até o fim do ano, né, o TCC, esse documentário. Assim, eu já tô meio atrasada, assim, né? Eu já terminei as matérias. Mas assim, como é um documentário que eu tô há muito tempo, é um projeto que eu tô há muito tempo,
eu falei, não, vou estender um pouco mais essa entrega e vamos fazer legal, assim. Mas eu acho que agora... Porque a parte mais difícil, assim, até agora foi a captação de recurso. Foi também conseguir conciliar todo mundo para ser entrevistado nos mesmos, tipo... Quantas pessoas você acha que você vai entrevistar? Até o momento, a gente tá com 6 pessoas. 6 pessoas. Assim, que marcado, assim. Eu acho que eu vou manter assim. E aí depois ir gravando as entrevistas da rua, assim, sabe? E por isso que o Instagram, ele também é uma peça muito fundamental, porque eu tenho 15 minutos para contar essa história, né? Então, o que não entrar, porque vai ter coisa que não vai entrar por... É natural do cinema, edição, né? Eu vou passar pro Instagram. Então, não vai ter ninguém também que vai falar, poxa, escrevi uma entrevista e não foi pro documentário. Às vezes não foi pro documentário, mas vai estar no Instagram. A memória de todo mundo vai estar lá salva, assim, bonitinha, assim, para todo mundo ter acesso. E depois desse trabalho, o que você pretende fazer? Eu trabalho assim, eu tô em outros projetos, né? No cinema a gente sempre trabalha em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu tô em outro projeto de documentário, que eu vou estar na parte de roteiro, mas eu acho que ainda não... Esses projetos eu acho que eu ainda não posso divulgar muito, mas eu tô na parte de roteiro de outro documentário. É uma série de documentário essa. Isso lá em Curitiba? Esse... É mais assim, é uma mistura Paraná e São Paulo. Tá. Esse projeto mistura os dois, mas também eu acho que vai até tomar outros estados também. É um projeto bem legal. E também um curta de ficção também, tô na assistência de direção. E vários projetos. Você prefere, no cinema, atuar onde? Por exemplo, na direção, na roteirização, enfim, o que você prefere fazer? Eu gosto muito da direção. Eu, assim, no cinema a gente sempre faz um pouco de tudo, né? Então eu já até segurei boom, assim, em séries, essas coisas, assim. Mas eu gosto muito da direção. Viu na filmagem de Oppenheimer uma foto uma vez do Christopher Nolan, né? Isso. O diretor. Uma câmera aquela gigante, uma câmera do meio do lugar do deserto. Aí ele mesmo segurando e filmando o negócio, né? A gente faz de tudo, principalmente quando você dirige, assim, sabe? Eu... Dirigindo, já bati claquete, já fiz... Nesse projeto, então, assim, que eu tô independente, meu Deus, eu nunca eu não sabia que era possível acumular tantas funções. Mas eu gosto muito... esse é meu mesmo, foi eu que fiz. Exatamente. Mas eu gosto muito de direção, assim, tanto direção como documentário, que você dirige uma equipe, assim, eu gosto muito dessa área, assim, mas de dirigir atores também, assim, eu gosto muito também de criar essa conexão com os atores, assim, na ficção, assim, também. O ator é bem bacana, né? Você conhece muitas realidades, né? Quem quiser conhecer um pouco do projeto, qual que é o Instagram? A gente tem um Instagram, que ele é @PiraNuncaEsqueceu, e lá... Tanto se alguém quiser também ser algum apoiador ou algum financiador, pode mandar nosso... Isso é importante. É o nosso canal oficial ali, assim, para tudo. Também para ter as informações. Lá a gente vai postar também informações sobre o documentário, assim, alguns bastidores, do tipo, olha, o que a gente está fazendo. E também essas informações das salas de cinema também, vários posts muito legais, assim, que tá previsto sair. Agora, isso vai ser um material seu, que é TCC. A gente estava falando de plataforma de streaming, mas a gente também não falou do YouTube, né? Tem muita coisa ruim no YouTube, mas tem muita coisa boa, porque ele também democratiza bastante, que você pode publicar, né? Mas quem quiser depois assistir o seu documentário, como é que vai fazer? A gente vai também disponibilizar no Instagram, assim, a gente vai falar onde pode assistir. Por enquanto, assim, a meta seria fazer exibições aqui em Piracicaba. Eu acho que nada mais justo, assim. Então, nessas salas de cinema que a gente tem hoje em dia, a ideia seria fazer essas exibições. Que bacana, sim. Mas, assim, como eu falei, né? É um projeto independente, né? Então, estamos indo por etapas, assim. Então, vamos gravar, vamos fazer a pós. Mas a meta ele tá sempre bem assim, democrático, assim. Acessível, né? Acessível, assim, para as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar nessa parte também, principalmente porque é uma história que, assim, tá relativamente acessível, mas é isso, a gente não tem muito na internet uma linha do tempo, a gente tem vários, assim, artigos e comentários e coisas meio esparsas, assim, de temas soltos. A gente não tem ela bonitinha junta, né? Então, essa é a ideia do projeto. A internet tem esse... É difícil daqui de 5 anos você buscar alguma coisa... Hoje buscar alguma coisa na internet 5 anos atrás. É difícil você ter essa facilidade, né? É diferente de você ter uma sequência de produção, de exibição, de local para exibir, enfim, por aí vai. Eu agradeço, Dário, a sua participação aqui conosco, tá? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Então, a gente fala aí, pedir para você encerrar falando aí o Instagram de novo. Tá. E para as pessoas seguirem o seu projeto e aqueles que puderem contribuir de alguma forma também para entrar em contato com vocês. Então, o Instagram é @Piracicaba Nunca Esqueceu. E
olha, pode comentar num post, pode mandar mensagem, a gente te acha. Também fique tranquilo. Obrigado. Muito obrigada. Bom, ela que é cineasta, está concluindo o curso de cinema em Curitiba, no estado do Paraná, capital do Paraná, e ela vai... Não precisa falar que é capital, todo mundo sabe a capital do Paraná. Na verdade, o quê? Você não sabe? Não, sim. Você falou capital do Paraná, entendeu? E o que eu falei? Não, você fala Não, não entendi. Pode ir?